Como historiador, como você situaria este momento na longa história de, digamos, mais de 100 anos desde a Declaração de Balfour? Como você descreveria o que está acontecendo na Palestina neste momento? Bem, você sabe, é interessante fazer uma rápida comparação com o que aconteceu no subcontinente indiano, porque tanto no Império Britânico na Índia, quanto no Mandato Britânico nesta parte da Ásia Ocidental, os britânicos decidiram fazer a mesma coisa, que foi dividir o que eles consideravam um problema insolúvel. Na Índia, dividiram o país, criaram um chamado país muçulmano e um chamado país hindu, e deixaram 13 milhões de pessoas atravessarem uma fronteira imaginária, no início, imaginária. 1 milhão de pessoas morreram na partilha do subcontinente indiano. Foi um número brutal de mortes. 1 milhão de pessoas. Você sabe, minha família veio de Lahore para o que hoje é a Índia, e assim por diante. 13 milhões de pessoas fizeram essa jornada. Mas houve de certa forma um reconhecimento de que agora existe um Paquistão e existe uma Índia. E realmente não houve nenhuma tentativa de nenhum dos lados de conquistar o outro. Ok, em primeiro lugar, em termos de escala, talvez fosse impossível. Houve uma luta na Caxemira, mas era sobre a Caxemira, não sobre, você sabe, o fato de existir o Paquistão e o fato de existir a Índia. E agora entendemos o fato de existir o Paquistão e o fato de existir a Índia. No mandato britânico na Ásia Ocidental, a história é diferente, porque assim que os britânicos anunciaram a partilha da terra em um país para os judeus e um país para os árabes, que era como eles viam, o país dos judeus ainda não criado, que já havia desenvolvido um exército, simplesmente foi lá e conquistou toda a terra. E em toda a população, cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de suas terras, deslocados para campos em Gaza, Líbano, Israel, Jordânia e outros lugares, e até mais longe. É uma história muito diferente. É violenta, assim como foi violenta a partilha no sul da Ásia. Mas aqui, o novo Estado de Israel fundamentalmente não reconheceu os palestinos como um país vizinho, como uma entidade, como um povo, e desde 1948 tem conduzido uma Nakba permanente, tentando basicamente aniquilar os palestinos da região, tomar toda a terra, sabe, do rio ao mar para Israel, do rio Jordão ao Mediterrâneo e talvez além. Existem planos para ir além do rio Jordão, é claro, para tomar grandes extensões da Síria. Of course, to take large tracts of Syria. Already, if you look at the map, there's a place called Metula. Se você olhar o mapa, já existe um lugar chamado Dedo de Metula no Líbano, onde a chamada linha de controle entre o Líbano e Israel é quase uma linha reta a partir do Mediterrâneo. Mas então você chega à borda das colinas de Golã, e há esse dedo de Israel entrando no Líbano. Por quê? Para controlar a água, sabe? Para controlar uma fonte de água. Eles simplesmente foram lá e conquistaram esse pedaço. Chama-se Dedo de Metula. Não vão abrir mão. Então, existe uma certa imaginação em Israel de simplesmente tomar tudo. Sabe, imagine se o exército indiano em 1947 dissesse: esqueça a partilha. Vamos simplesmente enviar os tanques e tomar tudo o que seria o Paquistão. Não aconteceu. Mas aconteceu em Israel. E Israel continua querendo aniquilar os palestinos. Queria te perguntar algo sobre como você vê o movimento de resistência palestino ou o movimento nacional neste momento. Porque eu entrevistei Moen Rabani no meu programa e perguntei a ele sobre o que poderia ser motivo de otimismo neste momento, em que é impossível ser otimista, de certa forma, mas também não se pode ser fatalista. É preciso buscar esperança. E ele realmente falou sobre algumas dessas mudanças, e vamos chegar lá. Mas uma das coisas que ele disse é que o movimento palestino parece estar carente neste momento. Ao contrário, talvez, dos anos 80, quando a OLP, apesar de todos os seus fracassos, era um movimento nacional forte. Ele disse que as divisões têm sido muito marcantes e que a causa palestina, agora, carece de um movimento nacionalista unificado. O que você pensa sobre as divisões entre as diferentes facções do movimento palestino?
Every national liberation movement has a Todo movimento de libertação nacional possui uma série de grupos, porque existem diferentes visões sobre o que está acontecendo. Havia certamente um tipo de centro palestino que costumava estar muito em destaque na imaginação das pessoas, e esse era a Organização para a Libertação da Palestina, que reunia todas as facções, Fatah, a esquerda palestina e assim por diante, todos estavam na OLP. A OLP se fragmenta na época de Oslo, até os acordos de Oslo de 1994, já faz mais de 30 anos. Até Oslo, a OLP era o foco central da resistência palestina. Depois de Oslo, ocorre uma divisão entre aqueles que aceitaram Oslo e aqueles que rejeitaram Oslo. Quem rejeitou Oslo? A Frente Popular para a Libertação da Palestina, a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, o Hamas, a Jihad Islâmica. Um monte desses grupos disseram, nós não aceitamos Oslo. Oslo é uma rendição. Foi assim que Edward Said chamou, uma rendição. Esse foi realmente o grande racha na OLP, o grande racha. Mas há 20 anos, quando os líderes de todos esses grupos conseguiam se comunicar clandestinamente nas prisões israelenses, uma história muito interessante, eles estavam em prisões diferentes, incomunicáveis, mas conseguiam enviar mensagens uns aos outros. Esses são os líderes das principais facções. Eles escreveram juntos, em prisões diferentes, uma carta que foi então secretamente contrabandeada para fora e divulgada como a Carta dos Prisioneiros, onde os prisioneiros argumentavam, há cerca de 20 anos, dizendo, olha, precisamos de um novo projeto nacional. Agora entendemos as falhas de Oslo. A autoridade palestina se tornou um policial para a ocupação israelense. Ela não está realmente levando adiante a visão da OLP. Precisamos de uma nova política. Precisamos de um novo horizonte. Mas, curiosamente, quando essa carta foi vazada, os israelenses reconheceram isso como uma ameaça. A última coisa que eles queriam era Marwan Barghouti e todas essas pessoas fora da prisão, criando um novo projeto nacional palestino. Então, quase como se seguissem um cronograma, os israelenses continuaram prendendo líderes de diferentes facções palestinas, jogando-os em isolamento. Khalida Jahar aqui, Barghouti já na prisão, e assim por diante, não permitindo que a política palestina se unisse. O Ocidente nunca se interessou por isso, nem os árabes do Golfo. E de forma fascinante, em 2023, os chineses trouxeram representantes legítimos. Isso é muito importante, que eu use a expressão representantes legítimos, porque muitos líderes estão presos em cadeias israelenses, mantidos em detenção administrativa, sem qualquer permissão para atuação política e assim por diante. Então, representantes desses movimentos foram levados à China. Novamente, muito trabalho clandestino foi necessário para levá-los até lá. Eles se reuniram, discutiram a necessidade de unidade e, pela primeira vez em cerca de 40 anos, divulgaram a Declaração das 14 Partes em 2024. É uma declaração extremamente importante. Mas eles estão sendo efetivamente enfraquecidos. A capacidade deles de agir está sendo limitada como consequência da pressão israelense no local. Eles estão tendo muita dificuldade para avançar politicamente. Mas eu gostaria de dizer com otimismo que a declaração dos 14 partidos é uma verdadeira abertura. E eu não sei o que está acontecendo, sabe, novamente nos bastidores, na infraestrutura da política, no trabalho clandestino, nas conversas que eles estão tendo. Não tenho certeza do que eles estão construindo, mas certamente perceberam a importância da Carta dos Prisioneiros dos anos 2000, você sabe, 2004, quando os prisioneiros disseram, olha, 10 anos depois de Oslo, precisamos de uma nova dinâmica. E eu sei que a declaração dos 14 partidos, 30 anos depois de Oslo, finalmente os reuniu. Para onde isso vai? Podemos especular um pouco, mas acho que devemos apenas deixar assim e observar. Os países que são principalmente responsáveis pelo que está acontecendo na Palestina são os Estados Unidos, em primeiro lugar, e a Europa em segundo. Quero dizer, houve algumas exceções vergonhosas no sul global. Índia e Azerbaijão vêm à mente. Mas, francamente,
esses são países muito insignificantes. Se o Ocidente não estivesse fornecendo armas, apoio ideológico e todo tipo de apoio diplomático e de inteligência, e assim por diante, as coisas seriam diferentes. Ultimamente, temos visto esses, digamos, surtos morais, de certa forma, por parte dos europeus, dizendo: reconheceríamos o Estado palestino, enquanto mantém essa fachada de, você sabe, lutar para eliminar o Hamas. Então, basicamente, isso dá sinal verde para Israel continuar fazendo o que tem feito. E os Estados Unidos, é claro, perderam completamente o controle. Então isso é algo que estamos vendo no nível dos oficiais. Por outro lado, e isso é algo sobre o qual Moin Rabbani disse que não devemos ser fatalistas, há uma onda de apoio dentro desse núcleo imperial entre as pessoas em geral, incluindo muitos judeus nos Estados Unidos. Se você pudesse comentar sobre esses dois tipos de desenvolvimentos contraditórios que estamos vendo no núcleo imperial em relação à questão da Palestina. Bem, sabe, vamos dizer o que é o fato de que grandes números de pessoas no núcleo imperial têm ido às ruas de forma bastante consistente, e elas romperam até certo ponto o muro de críticas em torno do antissemitismo. Veja, o antissemitismo é um problema real, é racismo, sabe, é uma forma de racismo. Esses são problemas reais. Mas o argumento de que criticar Israel é antissemitismo agora enfrentou um desafio real e não conseguiu se sustentar. É por isso que, depois de toda essa fome em massa, quero dizer, veja até onde foi preciso chegar para Keir Starmer se levantar e dizer, bem, há um problema. Veja até onde foi preciso chegar para Donald Trump dizer que as pessoas estão passando fome em Gaza. Quero dizer, sim, Donald. Isso é uma afirmação factual. Na verdade, não é indignação. Você apenas disse algo factual. As pessoas estão passando fome. E, de fato, acho que ele disse que muitas pessoas estão passando fome. Não tenho certeza exatamente quais foram as palavras dele, mas seja lá o que for, essas pessoas estão dizendo isso de um lado porque estão sob pressão. Sabe, as pessoas estão falando diretamente com eles e perguntando, o que está acontecendo aqui? É ridículo, absurdo que vocês estejam permitindo isso, financiando isso, vocês colocaram. Sabe, os britânicos têm fornecido apoio de inteligência, voos sobre Gaza, com seus aviões de reconhecimento, direcionando ataques e assim por diante. Eles têm um papel direto no genocídio, nem mesmo apoiando de forma passiva, sabe? Nem mesmo apenas com armas. É uma forma de apoio passivo em comparação a fornecer informações de direcionamento. Sim, você tem aviões de vigilância e assim por diante. Participação ativa. Essa é uma pressão. Mas a outra é que também é verdade que os palestinos estão enfrentando algo que acho que as pessoas no Ocidente não veem há muito tempo. Sabe, essa campanha de fome. Mesmo em lugares como o Sudão, quando houve um incidente relacionado à fome em 2011, 2012, 2021, não eram campanhas de fome em que alguém dissesse diretamente, quero dizer, Netanyahu é o personagem mais horrendo. Seu caráter é duvidoso. Sabe, os iranianos acabaram de anunciar, temos um problema com a água. Netanyahu divulgou uma declaração, bebendo um copo d'água dizendo, estamos com o povo iraniano. Quero dizer o que é isso. Isso é uma pegadinha de fraternidade. Sabe, ele é esse tipo de personagem. Lembre-se, cerca de uma dúzia de pessoas morreram no ataque ao Charlie Hebdo em Paris. E todos os líderes mundiais vieram, incluindo Netanyahu, para marchar pela rua dizendo, condenamos isso. Onde está a marcha agora? Onde estão Macron e todos os outros? Quando eles vão dizer, vamos marchar pelas ruas da cidade de Gaza levando ajuda conosco? Nada. Essas pessoas são hipócritas. Então a hipocrisia está escancarada. Mas também é verdade que agora eles estão fazendo algumas declarações pressionados pelo povo e pelas terríveis circunstâncias em Gaza. Até mesmo o que aconteceu em 7 de outubro é outro exemplo. Quero dizer, cerca de 800 pessoas civis foram mortas.
Vamos supor que todas foram mortas pelo Hamas. Digo, há relatos contestados de que algumas delas podem ter sido mortas pelos israelenses, mas vamos dizer que o Hamas as matou. Agora mais de 1.000 pessoas foram mortas. Alguns relatos agora dizem que 2.000 foram mortas nos próprios locais de distribuição de alimentos. Isso é muito mais do que o número de pessoas mortas pelo Hamas, mesmo se considerarmos que todos foram mortos pelo Hamas. Minha última pergunta aqui, já que você fez o paralelo com o subcontinente indiano, é que eu acho que uma das principais diferenças no caso de Israel é que tivemos um povo colonizador. Quero dizer, basicamente, são europeus vindo de outro lugar. No subcontinente indiano, todas as pessoas já viviam lá, e houve uma divisão interna. Então você não tinha esse chamado problema demográfico. E se olharmos para a história, Estados Unidos, Austrália, ou seja, lugares onde nações colonizadoras se tornaram repúblicas, ou estados-nação eventualmente, isso basicamente pode se olhar depois de pagamento. Agora é claro, como Ilan Pappé escreve, Israel enfrenta um problema, porque é uma nação colonial de colonos do século XVIII e um estado colonial de colonos no século XXI. Qual pode ser a solução? Muitas pessoas falam sobre um estado único. É muito difícil até mesmo pensar em um estado único. Bem, eu entendo, porque o argumento é que é extremamente difícil pensar em dois estados, quando os colonos se expandiram tanto e eles são a base eleitoral mais importante para o Estado israelense, não importa quem esteja no poder. E, portanto, ninguém vai desmantelá-los. E esse é o argumento por trás de dizer que deveria ser um Estado único. Qual é o resultado final? Bem, veja, a primeira coisa é que eu entendo muito bem porque vários países estão pedindo a solução de dois estados ou o reconhecimento da Palestina e assim por diante. Eu sou muito a favor disso neste momento. Por quê? Porque agora, a questão mais urgente é impedir a anexação israelense de Gaza e da Cisjordânia. Se você disser que a solução de dois estados não vale mais nada e acabou, você basicamente está autorizando Israel a entrar e tomar Gaza. E sim, eles diriam, claro, a solução de dois estados acabou. É por isso que é importante que Índia, China e todos esses países continuem insistindo a solução de dois estados, porque o que eles estão dizendo é Jerusalém Oriental, Cisjordânia. Gaza faz parte da Palestina, não pode ser tomada por Israel. Tirem os colonos de lá. É ilegal. Veja, se você anular a solução de dois estados, então os colonos não são ilegais. Os colonos na Cisjordânia vão dizer não existe dois estados. Então, neste momento, taticamente, é muito importante continuar insistindo no fato de que existe uma situação de dois estados, e isso está estabelecido em tratados internacionais. Muito importante. Isso não pode ser abandonado. No futuro, há um debate real a ser feito. No futuro, um debate real a ser feito. E vou te dizer por quê. Porque, por um lado, este é um território extremamente pequeno, com geografias altamente contestadas, sabe? Cada pequena cidade é uma disputa, sim, de narrativas conflitantes, de cidades, importância histórica e assim por diante. Cada área é muito congestionado, de certa forma, e denso. É congestionado fisicamente e é denso historicamente e culturalmente. Tudo é contestado. Diante disso, realmente não há possibilidade de dois estados. Quero dizer, você precisa encontrar uma maneira de ligar Gaza à Cisjordânia. Como você vai fazer isso? Construir um monotrilho? Vai permitir fronteiras abertas? O que você vai fazer? Você poderia ter um sistema de trem fechado, onde se vai de um país para o outro. O único outro exemplo que temos de algo mais ou menos assim é a Rússia. Você sabe, a Rússia tem um enclave que fica efetivamente na Polônia, certo? Um pequeno enclave. Não há realmente uma maneira de chegar lá se você for russo. Você basicamente está isolado, cercado. Não há uma ponte terrestre, certo? Você tem que voar ou ir de navio. Este não é um projeto bem planejado. Você sabe, 3 pequenas partes do Estado palestino. Gaza, Jerusalém Oriental e a Cisjordânia. É muito mal planejado.
A solução de um Estado só representa um sério desafio ao sionismo, porque o projeto sionista argumenta que Israel é um Estado judeu. Agora, se for um Estado judeu e houver apenas um Estado, ele deixará de ser um Estado de maioria judaica. Ficará muito próximo de 50-50. E então a demografia mostra que, provavelmente, com o tempo, será um Estado de maioria palestina. Ok, bem, isso é um problema para o sionismo. Mas é interessante que Israel tem sido bastante ambíguo quanto a isso. Eles nunca vieram a público declarar: somos um Estado judeu. Por outro lado, toda a estrutura legal apoia a ideia de que é um Estado judeu. Então, seria preciso anular a ideia de que é um Estado judeu. O que eu acho? Supremacismo judaico no Estado é uma má ideia, assim como supremacismo hindu ou supremacismo branco ou qualquer forma de supremacismo. Uma ideia muito ruim. Mas essa é a lógica fundamental do sionismo. Então, os sionistas vão ter que abrir mão da reivindicação por um Estado sionista e permitir que um Estado democrático e secular seja estabelecido em um único Estado. Esse é um debate muito complicado em torno do sionismo. Ou seja, tudo isso ainda está sem solução. Você não pode, nesse momento, abandonar a solução de dois Estados. Taticamente, é absolutamente necessário manter a solução de dois Estados. O que os palestinos e israelenses decidirem depois é outra questão. Porque também é verdade que a solução de dois Estados não é viável nessa população densa e congestionada. Mas a solução de um Estado anula o sionismo. O sionismo pode ser anulado? Não tenho certeza disso. Acho que essa é uma grande disputa.